Minha melhor amiga de infância tá grávida. E você não tem noção quem é o pai. Ai, seu namorado. Quem me dera. Eu tenho uma amiga que ela é minha amiga, assim, desde infância. E ela sempre me apoiou em todos os problemas da minha vida. Ela sempre esteve do meu lado e eu do lado dela. Só que ela sempre foi meio, assim, espulhetinha, sabe? É uma menina assanhada, gosta de namorar. E aí, que eu contava, ela tinha mais ou menos uns 3 ficantes. 3, assim, que ela furafava, fora os que ela só beijava na boca. E aí, um belo dia, eu estava na minha residência, linda e bela, quando ela me liga falando que estava grávida. Amiga, eu estou grávida, vem pra cá agora porque eu preciso confirmar isso. E aí eu fui pra casa dela, ela sequer tinha feito um teste, mas ela disse que estava enjoada, que o Chico dela, sem ser o da Luísa Sonza, não via há muito tempo, e ela estava desconfiada que ela estava grávida. E eu falei, vamos comprar um teste e vamos fazer. A gente comprou um teste, e aí ela fez o teste e ela estava grávida. Ela entrou em desespero, falou que não sabia o que ia fazer. Eu falei, cara, acho que a primeira coisa que você tem que se fazer é falar pro pai. E aí ela simplesmente vira e falou a grande frase dessa questão: eu não sei quem é o pai. Eu não sei quem é o candenguinho. Tínhamos 3 grandes opções, né? Eu falei, cara, você vai ter que fazer um teste, conversa com o pai do possíveis pais, fala que, né, você é solteira, ficava com outras pessoas e tudo mais, e que você tá grávida, que você não sabe quem é o pai e que você quer fazer o teste. Eu juro pra vocês, ela simplesmente teve a brilhante ideia de fazer um grupo no WhatsApp e botou os 3. E aí ela foi mais sincera possível, que ela falou, olha, estou grávida, não sei qual de vocês é o pai, porque vocês 3 são os meus ficantes plus, né? Furefamos vossos 3 sem as camisetas, e agora vocês são um de vocês é o pai. Só pode ser um de vocês porque eu só furefo com vocês 3. O telefone dela começou a tocar e tal, mas um ligando, o outro ligando, mas ninguém saiu do grupo. E ela falou, vamos falar aqui pro grupo pra gente deixar o negócio mais organizado. E aí eles começaram a mandar áudio e tal. Não teve nenhum tipo de problema, porque os 3 eram solteiros, os 3 eram bem resolvidos e sabiam que um ficava com outras pessoas também. Só que a situação foi piorando. Eles ficaram super nervosos, né? Afinal de contas, ninguém ali queria ser pai. E aí eles toparam fazer teste de DNA. E aí o que eles fizeram? Em vez de cada um fazer o seu, eles resolveram ir para um hospital e tal, de confiança, para todo mundo fazer junto, para poder descobrir quem era o pai da criança. Ela contou pros pais dela. Os pais dela super apoiaram ela, os pais delas eram bem assim, liberal. E ela falou toda a verdade, ó, nem sei quem é o pai e tal, tenho 3 pessoas aí que eu fico. E eu sempre do lado dela, sempre apoiando ela. Tranquilo. Aí ela foi, pegou, fez o teste de DNA pra poder saber quem era o pai das crianças. Da criança, né? No caso, era só um, gente. Nasceu só a criança. E aí, eles optaram por fazer aquele exame que você descobre antes da criança nascer, né? É mais caro, mas eles optaram dessa forma. Fizeram. Nenhum dos 3 era o pai. E agora? Os 3 era o pai, não tinha como negar. E aí ela começou a chorar muito, porque ela falou que não sabia o que ela ia fazer, porque ela não ficava com mais ninguém, ela só ficava com aqueles 3 de furafação. E eu falei, amiga, você tem que ter ficado com mais alguém, não é possível, tem alguma coisa de errado. E ela falando que não, que só ficava com os 3, que não sabia quem era o pai daquela criança. E ela falando, vamos refazer porque isso é impossível, eu só fico com vocês 3 e tal. Só que obviamente nenhum deles quis refazer. O teste já tava ali, negativo para todos, nenhum deles era um pai. E aí não quiseram fazer o teste e ela não sabia que era o pai. E eu falando pra ela, cara, pensa, você não foi pra nenhuma festa, ficou com alguém aleatoriamente, você tem que pensar em alguém pra gente poder tentar fazer o teste, falar com essa pessoa, acha que você vai ser pai e tal. E ela falando, amiga, eu não fiquei, não tem mais ninguém. E eu já me desesperando. No fim, realmente não teve ninguém que ela pudesse fazer o teste, porque ela realmente não furefava com outras pessoas. E ela falou, cara, eu vou ser mãe solo porque eu não sei quem é o pai. Não tinha outra opção. E aí eu falei, não, eu vou estar do seu lado. A família dela também falou que ia estar do lado dela. Não tinha como cobrar absolutamente nada dos garotos, porque, né, nenhum deles era um pai e tal. E eles só ficavam, não tinha absolutamente nada sério, ela não tinha namorado. E aí, passou o tempo, a criança nasceu. E eu sempre do lado dela. Gente, quando a criança nasceu, eu entendi quem era o pai. O menino nasceu, né? Eu acompanhei toda a gestação. Era um menininho. E no dia do parto, quem entrou com ela foi a mãe dela. Então eu e o pai dela, nós ficamos esperando, né? Eu era a melhor amiga dela, eu tinha que estar do lado dela. Ficamos esperando e depois que ela foi pro quarto, a gente foi entrar. Quando eu entrei, eu quase desmaiei. Porque que eu fui pegar o meu afilhado, eu vi que ele simplesmente tinha nascido a minha cara. O menino era a minha cara. Ele parecia ser um clone meu. Por quê? Eu sou uma menina trans, né? Então, o bebezinho, eu já vi muitas fotos minhas quando eu era criança, e ele tinha até mesmo o meu rostinho, hoje já adulta. E ele simplesmente era a minha cara quando eu era menino.
E ela, quando eu entrei, ela tava branca, porque eu acho que ela também reconheceu uns traços. E eu falei assim, você tá pensando mesmo que eu? E aí ela falou, é a sua cara. E eu falei, sim, é a minha cara. E, gente, teve uma vez que a gente foi pra uma festa, eu e ela, eu sempre dormia na casa dela. A família dela super me apoiava, meus pais também super me apoiavam com esse fato de eu ser trans. A gente bebeu tanto, que eu lembro que a gente se envolveu, né? A gente tinha feito algumas coisas, mas eu não lembrava o que a gente tinha feito e se a gente tinha feito tudo, né? Tudo, porque às vezes a gente dava uma cutucada aqui, uma cutucada ali, umas coisas mais diferentes, quando ela tava mais carente, eu também tava mais carente e tal. A gente dava umas cutucadas aqui com uma amizade assim mais diferenciada. Só que a gente nunca tinha chegado no ato, né? Nos finalmente. E aí, nesse dia a gente acordou sem roupa, né? Os dois, a gente tinha bebido muito, só que a gente não sabia o que a gente tinha feito, então a gente deduziu que a gente tinha feito o mesmo do sempre. Que era uma cutucada aqui, uma mão ali, usar massa aqui, nada assim demais, nada envolvendo a conexão em si. Pois bem, houve a conexão, não só houve, como a champanhe estourou, e a criança era meu filho. Eu engravidei a minha melhor amiga, sendo trans. A gente começou a rir em desespero e aí os pais dela não entenderam nada, a gente contou o que aconteceu. Eles ficaram, tipo assim, meio chocados, porque eles não sabiam que eu gostava, assim, de ficar com mulher. Às vezes ou outra eu ficava, assim, com mulher, eu era bi. E ficaram todo mundo, assim, chocados. A gente fez o teste pra poder ver e realmente a criança era minha. A minha mãe ficou feliz e contente, eu assumi, nós seguimos sendo melhor amiga e temos um filho. E é isso, gente. Hoje eu sou pai do filho da minha melhor amiga.